Voltamos com o nosso programa especial recheado de informações para você que nos acompanha em casa. Coronavírus na região, programação especial da Band, a união do equilíbrio, do muito mais e do jornalismo. Para informar você, nós vamos até às 11h30 da manhã. Lucas. E agora a gente vai pensar um pouquinho em comer saudável. Aliás, o Hortifruti Farm em São José dos Campos pode entregar tudo na sua casa pelo iFood. Tem telefone também para você entrar em contato. E agora a receita é para essa Páscoa, que vai ter Páscoa, a gente está nessa luta contra o coronavírus. Mas você pode comprar tudo, então, no Hortifruti para fazer uma bacalhada portuguesa deliciosa. Olha só. Oi, gente, eu sou a Jaque Americano, eu estou de volta aqui no Hortifruti e hoje eu vou mostrar para vocês uma bacalhoada portuguesa. Anote os ingredientes. Já chegou lá na prefeitura. 2 quilos de bacalhau, 6 batatas médias cortadas em rodelas e cozidas ao dente. 1 pimentão e meio picado vermelho, 1 pimentão e meio picado amarelo e 1 pimentão e meio picado verde. Para a montagem final do bacalhau, você vai precisar de 3 ovos cozidos, 1 xícara de azeitona preta, 3 dentes de alho picado e amassado, salsinha a gosto, 2 tomates, azeite extra virgem oba e sal a gosto. Primeiro passo, nós vamos dourar a cebola e o alho. Chegou o momento de acrescentar os 3 pimentões. Acrescente sal ao gosto e misture tudo. Agora vocês podem deixar 10 minutinhos cozinhando. Chegou a hora da montagem. Primeiro nós vamos colocar azeite em todo o recipiente. É para colocar em todo o recipiente mesmo, até nas laterais. Depois colocaremos as batatas. Depois que o recipiente estiver todo forrado de batata, nós vamos colocar o bacalhau. Chegou o momento de colocar tudo que nós refogamos aqui no bacalhau. Vamos colocar o tomate, 1 fio de azeite e a salsinha. E por fim, vamos colocar a azeitona. Agora nós vamos cobrir com papel alumínio, acrescentar ao forno a 180 graus, de 20 a 25 minutos. Depois que você tira do forno, é o momento de acrescentar o ovo. Olha, gente, que maravilhoso! Então fica a dica aí para vocês para Semana Santa e para Páscoa. E lembrando que aqui no Hortifruti vocês encontram o bacalhau de melhor qualidade. Beijo! Que delícia, hein? Deu água na boca. Quem imaginou que a gente não ia ter hoje gastronomia nesse programa especial falando do coronavírus? E agora a gente está aqui na nossa cozinha que a gente montou especialmente hoje para falar sobre a higienização dos alimentos, das folhas, dos legumes e das frutas. E tem uma pessoa que entende muito de higienização, é o chefe Vitor Rabelo, de Campos do Jordão, que vai falar com a gente agora. Bom dia, Vitor. Bom dia, Lucas e Lili Corini. Legal, prazer ter você aqui com a gente. Ô Vitor, vamos começar falando primeiro sobre as dicas que você dá pra gente da higienização dos alimentos de forma geral, esses alimentos que são cultivados aí que o pessoal do Oba mandou pra gente. Legal, Abel. Bom, primeira coisa a gente tem que falar, né, que esses alimentos, eles são alimentos que vêm do campo, né? Então a gente não sabe como esse alimento foi cultivado. Então sempre que a gente pensar em alimentação, é bom pensar em sempre alimentos orgânicos, né? Eles podem ter um custo um pouquinho mais alto, né? Mas vale super a pena aí a longo prazo para a nossa saúde, né? Então, esses alimentos eles sempre ficam no campo, são expostos, né? E são cultivados, a gente não sabe com que água que ele é tratado, né? Com adubo, qual a sua procedência, né? Então, sempre que chegar em casa, tem que higienizar muito bem todos eles. Legal. Vitor, aqui a gente vai começar falando das folhas, a gente trouxe a alface que normalmente todo mundo tem em casa, alface crespa. Sim. A gente trouxe alface americano também, tem brócolis, que o doutor Fernando falou agora há pouco, né, Lucas? Que é excelente. Que o brócolis é excelente para levantar a imunidade. Sim. E aí, ô Vitor, a gente vai lavar, a gente lavou em água corrente bastante o alface, essa foi a dica principal que o Vitor deu pra gente nos bastidores. E eu trouxe aqui o que a dona de casa vai encontrar, que são os 3 tipos de vinagre. Qual é o vinagre mais indicado, Vitor, pra gente poder passar, né, lavar e deixar de molho no alface? Olha, o vinagre mais indicado é o vinagre de álcool, né? Porque o vinagre de álcool ele é usado também como limpeza, né? Então, assim, a gente tem que entender que o vinagre atua com uma função de retirar
uma bactéria, algum micro-organismo que vai ter presente ali naquela folha, né? Então, assim, ela vai eliminar, ela vai retirar, mas ela não mata, viu, Abel? Ela não mata esse micro-organismo, então ela tem essa função de retirada, ela ajuda na condução da limpeza. Então, o primeiro processo é um processo de lavagem sempre em água corrente. A água corrente sempre vai estar no primeiro e no último processo, né? E esse meio de campo aí é que a gente tem que se virar com ele. Então, aí o que eu fiz? Eu deixei de molho o vinagre, então de álcool, que é esse vinagre aqui, que é o branquinho. Você pode encontrar o vinagre de frutas e também o vinagre de vinho. O ideal é o de álcool por causa do teor alcoólico. E aí o Vitor deu uma dica pra gente super especial, que a gente coloca em 1 litro de água, 5 ml de água sanitária. O que isso vai fazer exatamente, Vitor? Porque eu tô aqui, ó, é basicamente uma colher de chá para quem tá em casa. A gente deixou aqui a água sanitária separada, mas essa água a gente não pode exagerar, né, Vitor? Não pode exagerar porque ela senão fica com gosto, né, Abel? Geralmente a gente recomenda aí 5 ml ou uma colher de sopa, né, dessa solução e concentrada em 1 litro de água, né? Então esse é o processo do meio. Então o primeiro processo é a lavagem em água corrente, o segundo processo a água sanitária, né, para quem geralmente restaurantes, né, hotéis, enfim, a gente usa o hipoclorito de sódio, né, que ele também age com essa função, né, mas para as donas de casa a gente pode usar a água sanitária sem problemas. Então geralmente 5 ml para 1 litro de água. Tá, deixa na água sanitária por quanto tempo? Aqui na solução eu coloquei uns 10 minutinhos antes do programa começar, eu tô com um bowl aqui. Quanto tempo a gente deixa na água sanitária? E depois na água corrente a gente pode lavar com água em abundância, né, Vitor? Isso, justamente, a gente vai deixar de 10 a 15 minutos nessa solução, tá? Então a gente passou pelo primeiro processo da água corrente, 15 a 15 minutos, 10 a 15 minutos nessa solução e depois água corrente novamente. Legal, Vitor, eu vou caminhar aqui um pouquinho na cozinha. A gente deixou aqui também os legumes. E aí a gente tem a dica especial de lavar em água corrente com a esponja comum. Então a esponja você vai usar do lado amarelo, sempre passando nos legumes. E a mesma coisa a gente pode fazer na fruta. Qual é a dica que você dá depois que a gente faz esse processo de lavagem também, Vitor? É muito importante quando a gente fala de bucha e sabão, a gente sempre pensar em detergente neutro. Né? Sempre pensar em detergente neutro é o mais indicado, né? Aquele transparente, enfim, tá? E quando a gente pensa em bucha, a gente tem que ter uma bucha destinada a isso, né? A gente não pode utilizar a mesma bucha, por exemplo, que lava vasilha, né? Então eu não vou lavar as vasilhas e deixar a mesma bucha para higienizar os meus legumes, as minhas frutas. A gente tem que ter uma bucha o quê? Só para isso, uma bucha limpa, nova, né? A gente sempre que usa essa bucha é recomendado deixar sempre uma solução também aí com um pouquinho de água sanitária, né? Então para ela sempre estar esterilizada e higienizada, né? Então assim, água corrente, se usa o lado da bucha amarelo para não estragar o seu insumo, né? Para não estragar ali o seu legume, a sua fruta, porque tem frutas e legumes bem delicados, né? Então sempre lavagem em bucha do lado amarelinho. Depois a gente sempre passa em água corrente novamente. Pode esfregar bastante isso aí e deixar a água fazer a sua função aí também. Legal, ó, a gente deixou aqui uma buchinha nova e aí, Lucas, olha o que é bacana, que é a última dica que eu quero que o Vitor dê pra gente. A gente tem aqui uva já no cacho e morango. Essas frutas a gente não vai conseguir lavar com a bucha. E aí, Vitor, o que a gente faz para poder higienizar essas frutas que são mais sensíveis? Primeiro, água corrente novamente e aí a gente vai deixar ela numa solução com o vinagre de álcool, tá? Deixa numa solução com o vinagre de álcool de 10 a 15 minutos e aí com a própria mão, né, a gente vai passando a mão ali, porque a função do vinagre é retirar esse micro-organismo, ele não mata, mas ele retira, né? Então a gente vai passar com a própria polpa da mão, que é mais delicada, na água corrente depois que ela ficou nessa solução para se retirar tudo isso. Sempre importante pensar, no caso do morango, por exemplo, né, que ele contém muito agrotóxico, né? Então é uma fruta que já contém muito agrotóxico, ela é muito delicada. A gente não pode passar bucha e sabão nela porque ela tem essa delicadeza, né, na fruta em si, né? Então sempre passa a polpa da mão depois que ela ficou nessa solução com água e vinagre de álcool. Perfeito. Vitor, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa especial do coronavírus na região. Lucas, dicas importantes, cruciais para você aí de casa, porque até para a gente fazer compra, por exemplo, lá no Oba, tinha bastante gente, viu, Nicoline, com luva, sim, com máscara, porque o contágio também tá ali, com todo mundo colocando a mão na fruta. Então, até para você fazer hoje o supermercado, o hortifruti, você coloca a luvinha. Nicola. Bacana, bem bacana mesmo. A gente segue com o nosso programa especial e a gente vai até às 11h30 da manhã. Agora a gente vai falar de Taubaté,
porque a Vigilância Epidemiológica investiga 161 casos suspeitos de coronavírus na cidade. A nossa repórter Caroline Rossaz está ao vivo em Taubaté. Olha a Carol aqui participando conosco desse programa especial, Muito Mais, Equilíbrio, jornalismo da Band, todos juntos. Carol, bom dia para você. Traga as informações de Taubaté, que ontem trouxe detalhes dos infectados pelo coronavírus, dos suspeitos, inclusive dividido por idade, por bairro. Traga todas as informações para a gente, para a população de Taubaté e, é claro, serve para toda a região também. Bom dia para você. Bom dia, Nicoline. Bom dia a todos. Exatamente, Taubaté tem um caso confirmado do novo coronavírus e, como você mesmo comentou, 161 pacientes estão com suspeita da doença. Todas essas pessoas estão sendo monitoradas pela prefeitura, que inclusive fez um estudo que identificou qual o perfil desses pacientes e quais são as regiões mais afetadas, mesmo se tratando de casos suspeitos, vale lembrar. Para falar sobre isso, está aqui comigo a doutora Rosa Celano, que é presidente do Comitê de Combate ao Novo Coronavírus. Doutora, a maioria dos pacientes com suspeita de Covid-19 aqui em Taubaté, então, são mulheres e adultas, é isso? Bom dia. Bom dia, exatamente isso. Nós fizemos, desde o primeiro dia, o monitoramento de todos os pacientes que estão com suspeita do coronavírus na nossa cidade. E a gente esperou dar um tempo, um intervalo, para que gerasse essa estatística e isso pudesse ser demonstrado por meio de números. Então, nós temos hoje a maior parte de mulheres na faixa etária adulta e o número de idosos bem menor, e isso traz uma informação para nós muito importante. O isolamento social que vem sendo desenvolvido na nossa cidade vai impactar muito nisso. Por quê? Os jovens são as pessoas que mais saem, os adultos são as pessoas que mais saem. Então, essas pessoas têm um risco de trazer para casa, para os nossos idosos, o vírus. E essas pessoas que são consideradas fatores de risco terão um problema aí pela frente, terão um risco aumentado. Então, os números da cidade demonstram muito bem a importância que o isolamento social tem na prevenção da saúde dos nossos idosos. E quais são os bairros que tiveram maior incidência de casos suspeitos? O estudo também conseguiu constatar isso, né? Exatamente, a gente mapeou todos os bairros. Os principais nesse momento são o Centro, Jardim das Nações e Independência. E depois a gente vai reduzindo com 4 casos, 3 casos, 2 casos, 1 caso distribuído aí pela cidade toda. Doutora, outro ponto que o levantamento constatou foi que a maioria dos casos suspeitos não viajou para o exterior e também não teve contato com pessoas que viajaram. Então, dá para a gente entender que o vírus está circulando aqui na cidade, né? Uma transmissão comunitária. Nós não temos transmissão comunitária confirmada ainda. Ainda não. Ainda não, porque... Claro, são suspeitos, né? Exatamente, são suspeitos e o único caso confirmado é de uma pessoa que veio da Espanha para Taubaté, apresentou o sintoma e testou positivo. Isso é importante lembrar que a gente está num período que as síndromes gripais, elas acontecem. Os sintomas, eles são muito parecidos. Então, por isso, quando se cumpre os critérios para o coronavírus, essas pessoas, pela sua sintomatologia, são definidas como suspeitas e os exames colhidos. Por isso que agora, essa primeira fase, ela traduz bem a região, que é a região onde a maior população teve também das viagens ao exterior, onde os Estados Unidos e a Itália ocupam no município de Taubaté os 2 principais países e que moram nessa região Centro, Jardim das Nações e Independência, que o estudo pôde demonstrar. Agora, na próxima etapa dessa análise, a gente já vai começar a ter um panorama um pouco diferente. Por quê? Porque as pessoas que já chegam das viagens ao exterior, elas já são orientadas que não deverão sair, deverão ficar em isolamento. Então, provavelmente, os números começarão a ter uma variabilidade maior a partir dessa segunda fase. E sobre as ações que estão sendo tomadas pela Prefeitura para conter a doença, nessa semana foram começadas aí, as áreas públicas começaram a ser desinfetadas, né? Que tipo de lugares já passaram por essa limpeza?
Esse projeto da limpeza, ele já iniciou anteriormente com a nossa equipe do CAS, que já estava fazendo esses testes nas unidades de saúde da cidade, as unidades principais nesse momento de receber a população, que é no local do CEMUME, que distribui os medicamentos, e nas nossas UPAs também, que tem um número maior de pessoas. E deu muito certo, e por isso a Eco Taubaté se propôs a participar desse projeto, e a partir de então, todos os outros locais públicos de aglomeração, como o mercado, os hospitais, as rodoviárias, elas também receberão esse produto para desinfectar e trazer uma segurança maior para a nossa população. E como é que funciona esse procedimento? Cada dia as equipes estão em um lugar diferente? Exatamente. Cada dia a equipe está indo para um local diferente. Nós estamos fotografando todas essas ações. E é importante lembrar que a gente está recebendo muitas ligações das pessoas perguntando: e o meu bairro? Eu não vou receber? Nós faremos essas atividades pela cidade toda e elas serão mantidas até o final desse processo, dessa pandemia, que a gente espera, né, que isso se resolva o mais precoce possível. E esse produto, que tipo de produto que está sendo usado? Ele é um produto que a Anvisa liberou, é um produto que traz essa ação de desinfecção. A gente opta por não citar o nome dele, porque pode fazer com que as pessoas busquem a sua compra e possam fazer uso da forma inadequada, porque tem uma diluição para que isso possa ser colocado e disponibilizado à ação, seja do profissional da área da saúde ou da equipe de serviços públicos de Taubaté. E a prefeitura aqui também montou um call center para atender aí a população e tirar as dúvidas de todo mundo. Como é que está sendo esse trabalho? Muita gente está ligando para tirar dúvidas aí com vocês? Exato. O call center tem sido um presente, uma experiência para todos nós, porque o intuito dele é ser um instrumento de canal de comunicação da equipe dos alunos de medicina de Taubaté e de outras faculdades que estão nos ajudando para poder acolher essa pessoa sem que ela saia da casa dela. Que ela possa ter ali orientações, tirar dúvidas e que tenha o seu problema resolvido, para que ele se sinta aí acolhido pela nossa estrutura da equipe de saúde de Taubaté. E como é que foram aí essas primeiras semanas de atendimento? A senhora tem os números aí, mesmo que aproximados, para passar para a gente, de pessoas que já ligaram? Quais as principais dúvidas que vocês já conseguiram esclarecer? Esse call center, ele funciona das 8 às 20 horas todos os dias e a gente pôde perceber o número de pessoas ligando. Então, nós já ultrapassamos no fechamento há 2 dias de 1.500 ligações só para o call center. E o interessante, o perfil do sexo é o maior feminino e também das pessoas acima de 60 anos. Isso é um dado muito importante, é sinal que a população de risco está preocupada e tem buscado a orientação correta para evitar o fake news, porque além de tudo o call center tem nos ajudado a esclarecer a população daquilo que é fonte oficial, que é uma informação verdadeira, daquilo que é uma fonte inadequada e que pode trazer prejuízo para a pessoa que está aceitando aquilo. Muito obrigada, doutora Rosa, presidente do Comitê de Combate ao Novo Coronavírus, falando aí sobre as ações tomadas aqui em Taubaté para diminuir cada vez mais aí a incidência dessa doença. Volto com vocês aí no estúdio, Nicoline, Lucas e Abel. Todas as cidades estão fazendo ações, a gente ouviu Taubaté, vai ouvir outras cidades. Obrigado, Carol Rossazzi, ao vivo da Prefeitura de Taubaté com a doutora Rosa, que gentilmente nos atendeu. Abel Freitas. Olha, gente, agora a gente vai para Caraguatatuba conversar com o prefeito Aguilar Júnior, Lucas Sanseverino. Vamos ver como estão os números e como está a doença em Caraguá. Vamos lá. Em Caraguatatuba, nós temos 47 casos suspeitos do novo coronavírus. Desses 47, 7 já foram considerados negativos. Nós temos desses 40 que ainda está em estudo, 7 pacientes ainda estão na UTI e os outros pacientes, os outros 33, estão em regime domiciliar de isolamento. Desses 7, Abel, que estão na UTI, 4 hoje estão respirando por ajuda de respirador. Nós aumentamos muito o número de leitos. Foram 39 novos leitos que nós fizemos nesses últimos dias. A gente vem trabalhando com um plano de contingência e nossa ordem é: fiquem em casa. Nós estamos seguindo aí
todo o decreto do governo do estado, e é isso que nós precisamos fazer agora, ficar em casa, porque o coronavírus não é fácil. Muito obrigado pela oportunidade de falar com todos. Tem oportunidade, fiquem em casa. Valeu. Valeu, prefeito Aguilar Júnior, muito querido. Aí a gente deseja para toda a cidade de Caraguatatuba muita saúde. E olha, eu não sei quanto você, Abel, ou você, Nicoline, mas eu nessa quarentena tô comendo o que devia e o que não devia. Quem não tá? Não é verdade? Eu vou aproveitar e vou comer bastante salada. Eu já tô de olho aqui para legumes. pegar algumas coisas. Mas como que a gente consegue lidar com isso, né? Nessa quarentena que a gente fica tão preso em casa e tem que ficar em casa mesmo. Então, para ajudar a gente a direcionar, a nutricionista integrativa, Sara Lambert, direto de São José dos Campos, vai dar dicas. Bom dia, doutora Sara. Quero comentar com você, então, é possível na quarentena a gente comer certo? Como que a gente faz isso? Bom dia, Lucas. É um prazer estar aqui. Realmente é muito importante falarmos um pouquinho sobre esse olhar na alimentação, não só cuidando da higiene, não só cuidando da qualidade, mas também falando um pouquinho do comer com as emoções, né? Eu separei aqui algumas dicas para vocês que eu acredito que vai contribuir muito nesse período. Bom, quando nós estamos em casa, né, nós temos um olhar mais para dentro e temos que lidar muito mais com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, e isso gera muitas vezes, Lucas, ações que são nosso padrão normal de comportamento. Então, eu estou ansioso, estou sem fazer nada, me dá aquela vontade de comer. Primeira dica é identificar os nossos sentimentos, né? Você está em casa, você está sentindo realmente o quê? Você está sentindo medo? Você está sentindo solidão? Você está sentindo um vazio? Identifica o sentimento primeiro e faz uma conexão com ele, né? Tudo que nós não lidamos, tudo que nós não aceitamos ou não identificamos especificamente o que estamos sentindo, dá uma sensação no corpo de vazio, e aí nós vamos para a comida. Então, a primeira dica é identifica o que você está sentindo e lida com isso. Se eu estou sentindo medo, como eu posso lidar diferente com o meu medo, né? Se eu estou me sentindo sozinha, o que eu posso fazer? O que está no meu controle? Quais são as oportunidades que eu posso lidar, me envolver mais no dia a dia para tirar a minha atenção da comida? Porque comer é uma decisão. O que eu penso, o que eu sinto e as ações que eu tenho decorrentes disso são escolhas minhas, né? Então, se eu escolho, por exemplo, ir para a comida, eu posso pensar num prato que eu gosto, que eu estou com vontade de comer e fazê-lo mais saudável. Por exemplo, um bolo. À tarde, estou sem fazer nada, dá vontade de fazer alguma coisa, eu vou fazer um bolo. Como que eu posso fazer esse bolo mais saudável? Ou então, o que eu posso fazer diferente que não seja ir para a cozinha, cozinhar, né? Será que eu posso me envolver mandando mensagens para os meus amigos, perguntando como eles estão, o equilíbrio de dar e receber informações de qualidade, compartilhar os nossos faz muito bem. Perfeito, doutora. É isso que a nutrição integrativa faz. Ela faz a gente enxergar a maneira diferente da nossa relação com a comida. Agora, doutora, quem está em casa precisa comer o que para fortalecer a imunidade? O que é indicado nesse momento? Isso é muito importante também, Lucas. A primeira coisa que eu quero deixar aqui como mensagem os nossos conselhos regionais de nutrição e o nosso Conselho Federal, ele coloca em primeiro lugar para nós profissionais passarmos à população que não existe nada milagroso. E eu sou muito a favor dessa informação. É lógico que tem sim alguns alimentos que seriam muito interessantes introduzir no nosso dia a dia, na nossa rotina, mas sempre. Não é só nessa época de coronavírus, de imunidade precisando ser trabalhada, mas a primeira reflexão e muito importante seria como eu posso melhorar a qualidade da minha alimentação sempre, né?
Eu separei alimentos que eu acho muito interessante para essa época, que é o limão, que tem estudos que são comprovados, todos os compostos bioativos que o limão tem, os nutrientes que o limão tem, eles são anti-inflamatórios. E com isso, com certeza, vai melhorar o nosso sistema imunológico. Junto com o limão, nós temos também a cúrcuma, que tem a curcumina, e também tem vários estudos que demonstram a atividade dela para respiração, problemas cardiovasculares. Ela age no nosso sistema num efeito cascata, prevenindo a inflamação e trabalhando a imunidade. Além da cúrcuma e o limão, temos também o gengibre, que tem o gengirol, e mais 168 compostos bioativos que também vão ativar o nosso sistema imunológico. A uva, todas as frutas, os vegetais da coloração vermelha, né, eles contribuem muito com compostos bioativos também. E o brócolis. O brócolis, ele é um poderoso alimento para o sistema imunológico, ele também é rico em fibras e ajuda muito no funcionamento do intestino, que deve ser muito lembrado também. Para melhorar o sistema imunológico, eu preciso ter um intestino que funciona com regularidade. Então, se eu consigo introduzir esses 5 alimentos no meu dia a dia, com certeza eu vou contribuir para que o meu sistema imunológico melhore. Isso eu reforço, tem que ter sempre, não é 5 dias, 10 dias, 40 dias. Vamos tentar fazer isso o ano todo. Com certeza, doutora. Muito obrigado pela participação e também todas as dicas, Nicoline. Bacana, não saia daí que a gente volta rapidinho. Eu, o Lucas e o Abel, com muita informação para você. Nós vamos até às 11h30 da manhã nesse programa especial. Até já!